Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o assunto sobre flacidez, que é um assunto muito importante, é um assunto super atual. Então a gente vê as pessoas com muitas dúvidas de como tratar a flacidez, se de fato tem tratamento, enfim. Eu falo tudo, sobre flacidez no primeiro vídeo e nesse segundo vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida também podem entrar em contato, que a gente tem o maior prazer em esclarecer as dúvidas de vocês. Tratar a flacidez não é tão fácil, mas existe tratamento tanto para flacidez de músculo, flacidez muscular, quanto a flacidez tecidual. Continuando conversando com vocês, quando a gente fala de uma flacidez de músculo, a gente está falando que a gente precisa entender qual é a idade desse paciente, se esse paciente é homem, se esse paciente é mulher. A gente tem que entender se essa paciente está na menopausa, se esse paciente está na andropausa, se existe uma condição acentuada de uma sarcopenia na gravidez, onde existe uma flacidez, uma perda de tônus muscular, de força, de hipertrofia, de tônus muscular. Então, assim, antes de você querer tratar essa flacidez com procedimento estético, vale a pena, antes de mais nada, colocar esse paciente para a academia, colocar esse paciente para ter uma boa dieta, uma boa nutrição, suplementar esse paciente. É super importante que seja homem, que seja mulher. Se for a mulher na menopausa, que se ela não fizer a reposição hormonal com um profissional adequado, que seria o ginecologista, e você tem a capacidade de fazer uma modulação hormonal, que seja feito para poder ajudar essa paciente. Se for o homem, que seja feito para ajudar esse homem na andropausa. Enfim, precisa se corrigir, antes de mais nada, as camadas mais profundas de tecido. A partir do momento que você... Não tem essa questão de idade. O homem pode chegar aqui hoje idoso de 55, 58, 60, 65 anos e ele pode fazer atividade física. Tem os profissionais que estão capacitados para isso, são os personal trainer. Eles estudam bastante para isso. Eu, sinceramente, parabenizo todos esses profissionais. Eles são muito importantes para acompanhar esses pacientes de mais idade. Então essa flacidez ela precisa, antes de mais nada, começar a ser tratada. Primeiro, através da alimentação. Dieta precisa do nutricionista, tá? Então multidisciplinar é importante. O nutricionista vai montar um cardápio onde vai te dar um aporte proteico, os macronutrientes na quantidade certa, nos horários certos, para te ajudar. Só isso não é o suficiente. Aí você precisa entrar com uma boa suplementação para poder te auxiliar também. E depois a academia, gente. Sem a academia, sem musculação, sem o exercício aeróbico, é impossível tratar essa flacidez de musculatura, tá? E aí a gente traz esse paciente para dentro do consultório, porque existem recursos dentro hoje dos procedimentos estéticos, como a parte de eletroterapia, as correntes elétricas vai ajudar muito nesse tônus muscular. A gente vai trabalhar as fibras vermelhas e brancas, trazendo mais força para esse paciente e ajudando nessa hipertrofia da musculatura. Existe hoje campos eletromagnéticos, existe hoje as injeções em loco, no próprio músculo, que a gente pode fazer para auxiliar esse paciente. Mas essa é a ordem. Não adianta ir por outro caminho. Não adianta. Não vai ter um resultado tão bom quanto você busca. Agora, existe aquela flacidez do paciente que passou por um processo de emagrecimento muito intenso. Hoje a gente pode falar muito desses pacientes que estão buscando, através dos análogos de GLP-1 e do GIP, para que ele tenha essa perda de peso, ele está perdendo muito rápido. Tem a contraindicação, tem os efeitos colaterais, ele é incrível, mas tem os efeitos colaterais. Dentro desses efeitos colaterais, essa perda de proteína, de sustentação acentuadíssima. Isso é urgente, precisa ser falado urgentemente, porque eu estou vendo quase que constantemente os defensores destes análogos
que são incríveis, que tem muito estudo, que tem muita ciência por trás de tudo isso, tá? Defendendo, porque realmente você perde muito rápido, porque te ajuda o paciente que tem diabetes, o paciente que tem obesidade, então tem uma infinidade de efeitos incríveis, você se apaixona, mas o almoço não sai de graça. De novo eu digo, existe o ônus e o bônus. Então é muito importante nesses pacientes que estão passando por esse processo de emagrecimento, de um emagrecimento muito rápido, usando Mounjaro, Ozempic, Saxenda, todos esses, né, que são nomes comerciais, mas são Atazepatida, todos esses aí que são os nomes científicos, tá? Então o que é que acontece? É muito normal você encontrar pacientes que a partir do momento que começaram a perder muito peso, também perdem muito cabelo e ficam, gente, muito flácidas, porque elas perdem muita proteína, porque existe muita perda de massa magra. Então a gente sempre busca, quando a gente estuda, preservar, o nutricionista busca preservar massa magra. A gente da estética busca preservar massa magra, o personal busca preservar massa magra, porém essas medicações estão nem aí para a tua massa magra. E não sou eu que estou dizendo, é uma infinidade de estudos científicos que quanto mais músculo você tem, mais saúde você tem. Quanto mais músculo você tem, mais longevo você será. Quanto mais músculo você tem, mais você tem uma melhor qualidade de vida. Olha, essas medicações, a gente olha, as pessoas, o povo chama até hoje, brinca, né? Cabeça de Ozempic. Porque a pessoa perde muita massa magra e fica muito magro, fica muito cadavérico na grande verdade. Uma pele muito flácida, né? Então assim, e aí, como é que a gente resolve isso? Antes de mais nada, nutrição, suplementação, para que possa se recuperar tudo isso, porque ele não é seletivo, né? É uma medicação que vai estimular você a produzir muito mais insulina, para que a insulina possa trazer esse efeito, né, de emagrecimento e outros mecanismos também, mas tem essas questões que precisam ser vistas. Não adianta só atividade física, de novo, atividade física, nutrição, bastante água e suplementação e alimentação. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa série falando sobre flacidez, né? Espero que eu tenha contribuído com informações relevantes para vocês, que eu tenha esclarecido a maior parte das dúvidas de vocês. Quero agradecer por ter estado conosco e me disponibilizo para mais dúvidas. É só deixar aí uma perguntinha lá no direct que com certeza nós vamos responder vocês na medida do possível.